Olá, como você está? Tudo bem? Eu sou Angélica Hellish e se você chegou aqui é porque por algum motivo você gosta de ouvir histórias, de conhecer histórias de crimes reais, né? Como chamam True Crime aqui no Brasil, né? E antes de contar a primeira história, como você viu no banner aqui, que é uma história que eu achei muito estranha, né? Por isso eu resolvi comentar com você. Eu quero trazer aqui alguns apontamentos sobre a percepção que eu tive do True Crime no Brasil, né? Dos podcasts, programas de vídeo do YouTube do True Crime. E eu percebo assim uma questão, o que o pessoal faz bastante técnica, né? Roteiros que são escritos a quatro mãos, etc. E muitas imagens, às vezes um visual assim muito bem acabado, né? De uns caras numa salas coloridas, né? Por RGB, tatuagem no pescoço, luz meio, né, difusa. Aqui você não vai ter absolutamente nada disso. Então acho que é importante eu já avisar para você essa questão, que eu me afastei um pouco dessa espécie de maneira de entregar o True Crime. Eu sou alguém que consome programas de True Crime, obviamente, senão não estaria aqui fazendo. Mas eu acho isso um verdadeiro porre, né, com a ausência de uma palavra melhor. Então eu acho que é legal uma coisa mais natural, com menos edição. Se eu quiser aparecer aqui, eu apareço a dado momento, eu vou aparecer sim. Mas se você quiser ouvir uma boa história de uma maneira mais simplificada, com comentários, claro, obviamente respeitosos, né? Porque não estamos aqui, apesar do fascínio pelas histórias de crime, porque sim, é um fascínio, apesar das pessoas ficarem falando assim, nossa, a gente conta com todo respeito, com responsabilidade jurídica, coisa que eu também aprecio, né, e acho correto. Eu acho que é um pouco de hipocrisia a pessoa falar que a pessoa está ganhando, né, visualizações, notoriedade através de histórias de crimes reais, só tem fascínio, né? Como a gente tem fascínio pelos filmes de terror, né? Quem é que não assiste um filme, por exemplo, do Sexta-feira 13 do Jason e não tem fascínio sobre como o Jason vai matar a próxima vítima? O True Crime também é um fascínio, né? Muito também as pessoas rebatem falando que o fascínio e a curiosidade é para a gente saber como se comportar no mundo real, né? Mas a gente normalmente sabe, não é? Isso daí é assim, a gente quer contar histórias e causos e quer ouvir causos de histórias estranhas, né? Cada um tem sua gradação. Tem pessoas que gostam de histórias muito mais caóticas, muito mais grosseiras, histórias estranhas, né? Eu tenho fascínio, o meu fascínio sempre é pela estranheza. Então eu acho legal comentar com você logo no começo, aqui antes de eu falar a primeira história, que a minha percepção do True Crime é uma percepção de uma coisa muito high-tech, muito bem acabada, e eu sou uma pessoa mais velha que não tem saco de fazer toda essa produção. Eu faço aqui uma leitura dos crimes que eu acho interessantes, e se você quiser acompanhar comigo aqui, por favor, seja bem-vindo, né? Eu já me apresentei, eu sou de um podcast muito antigo de cinema, chamado MasmorraCast. Todos os links de programas e de produções que eu já produzi estão linkados logo aí abaixo, né, na descrição. Então é só você acessar para conhecer um pouco mais do meu trabalho. E fascinada como True Crime, né? Por True Crime como você, estou aqui então para a gente poder falar sobre mais um crime estranho, né? Que será que ele é crime, né? Deixa um pouco em aberto, né? Porque a justiça, dando spoiler aqui, a justiça entendeu que não é crime. Mas vamos lá a história então. E depois no finalzinho, se você puder, quando chegar no final, você achar legal e você achar que vale a pena investir num projeto e numa pessoa que está fazendo uma produção solitária, né? Não é aqueles programas, são duas pessoas apresentando, vários roteiristas, e sim uma pessoa só, que no caso sou eu, Angélica. Por favor, tá? O Pix está logo abaixo aí, você nos apoia via Pix para que a gente possa comprar equipamento, microfone e melhorar, né? Quem sabe ter uma câmera decente para aparecer aqui para vocês e melhorar aqui o nosso, né, trabalho. Por enquanto, vamos então ao crime. Hoje, então, nós vamos conhecer a história da Rina Yasutake. É uma história que aconteceu na Inglaterra
E a família é uma família japonesa. História aconteceu realmente foi em 2018, porque a família era uma família reclusa, isolada, que vivia nessa região na Inglaterra, que é North Yorkshire, né? Na vila de Helmsley. A Arina, ela tinha 49 anos, ela morava com a mãe, com os irmãos, e a história começou, assim, levantando suspeitas, né? Porque depois vai ser apurado o que aconteceu, a família vai ser inquirida, vai ter um processo, mas começaram umas suspeitas estranhas, né? Por quê? Porque o irmão da Arina, o Takahiro, de 51 anos, e a irmã dele, a Yoshika, de 56, eles ficavam o tempo todo comprando frascos de álcool cirúrgico, né? Numa farmácia lá. Eles compravam por vários dias esse álcool cirúrgico e, sinceramente, né, o farmacêutico, ele começou a ficar meio em dúvida. Mas como ali a chefe da farmácia não estava presente, né, ele não tinha como tentar levantar essas questões. O caso é que eles iam na farmácia, né, essas pessoas, e eles cheiravam a cadáveres, né, cheiravam a morte. Então, os funcionários, né, eles reparavam nisso, e como não é assim você chegar na farmácia, ai, que estranho, né, a pessoa tá cheirando a cadáver, né, e tal, e comprando álcool, você fica, porra, né, o que tá acontecendo aqui, né? Talvez eles até a gente vai descobrir, pela continuidade da presença de ter um corpo em casa em decomposição, bem ou mal, eles não sentissem mais o cheiro, né? Mas o caso é que as pessoas sentiam. Aí os funcionários acabaram chamando a chefe que estava viajando, né? E ela, quando voltou, ela realmente falou assim: olha, a próxima vez que eles chegarem aqui para poder comprar, vocês me avisam, né? Eles são dedurados. Então chama-se a polícia, né? Para verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Batem na casa da família e descobrem que realmente tem uma pessoa morta na casa. Só que essa pessoa já está morta há bastante tempo. Ela já estava morta há semanas. Ela estava sobre a própria cama, né, a Arina Yasutake, e realmente, devido até ao comportamento da família, isso é uma coisa interessante da gente tentar pensar nisso daí. O pessoal chama isso de folia do ar, né? Que é uma espécie de loucura quando são mais pessoas enlouquecendo, né? Eu vou explicar por quê que as pessoas acham isso. Porque assim, eles já falaram, nossa, por que tem uma pessoa morta, né? E por que vocês estão comprando álcool para passar nessa pessoa? Aí quando a família é colocada em xeque, né? Inclusive a mãe, né? A Michiko Yasutake, com os filhos, falam que eles não achavam que a filha não estava morta, que ela estava viva, que de certa maneira ela estava se alimentando espiritualmente. E aí que você fica pensando, você fala, meu, o que é isso, né? Poxa, né? Você vê que as pessoas não estão bem, né? Diz que a família realmente ela tinha esse comportamento muito isolado, né? E claro, eles tiveram ali um representante depois, né, para poder defender a família, porque o caso obviamente foi à justiça, né? E o representante fala que eles realmente achavam, estavam totalmente convencidos de que ela estava viva. Que não é uma coisa de tipo assim, a pessoa morreu e eu resolvi não fazer o funeral. Não, eles achavam que ela realmente estava viva, né? Inclusive, diz que eles não tinham acesso a nenhum meio de comunicação. Por exemplo, eles não tinham televisão, não tinham telefone, não tinham rádio. E aí, quando você vai verificar a história, né? Que é uma história que é até triste, né? Porque, na verdade, a própria Arina e o irmão dela, Takahiro, né? Eles eram pessoas que tinham uma formação, assim, em faculdades, né? Em universidades muito famosas. Eles eram pessoas relativamente não isoladas, pessoas que viveram suas vidas, onde tinham seus amigos, tinham um comportamento perfeitamente normal.
depois da formação que realmente voltaram para casa, que começou a acontecer isso daí. Agora, por quê? Como? Né? Então a gente pesquisa aqui, procura sobre a vida dessas pessoas e você fica se questionando, fala, nossa, o que aconteceu? Né? Porque a Arina realmente teve uma infância comum, né? Ela tinha amizade com outras meninas, ela se relacionava com as outras meninas, era uma pessoa muito dada. Eles não tinham o menor traço de uma possibilidade, né, de ter esse comportamento, que é um comportamento assustador, né, gente? De você pegar e você acabar realmente se isolando desta maneira, ao ponto de que a polícia acaba sendo então chamada para poder verificar o que está acontecendo, né? Então aqui a gente tem uma história de uma família que mumificou, eles fizeram uma tentativa de mumificação com a própria filha. Então você fala, meu, o que é isso, não é verdade? O que está acontecendo? E é uma história que depois você vê que vai para o tribunal, né? O legista acabou registrando que o corpo da Arina não estava com ferimentos aparentes e ela realmente morreu, e depois foi apurado, a família conversou que morreu de inanição, ela parou de se alimentar. Ela teve uma questão mesmo de solidão, né, e tal, de isolamento. Se isso trouxe algum problema, assim, da pessoa, por estar isolada, a pessoa acabar fazendo, né, essa greve de fome. Ela diz que também tem uma questão familiar relacionada com o próprio pai, porque o pai faleceu, né, então a família tinha uma certa dependência do pai. E a gente já viu questões assim, né, não é verdade? Onde a ausência de um dos familiares acaba trazendo a tragédia, né? Tem um famoso caso hindu, né, relacionado com isso também, né? Uma família que tem questões muito de introversão, de ficar dentro de casa. Então, quando foi a julgamento depois, você vê que realmente a família acabou sendo, inclusive, inocentada devido a esses problemas todos, que são problemas psicológicos, né? Essa família, a família Yosutake, foi a tribunal, em 2019, teve um julgamento e tal, só que foi apurado que eles realmente, o único crime que eles cometeram, depois eu acho que ninguém foi preso, por sinal, foi de não informar os órgãos, né, necessários, que uma pessoa morreu em casa, para que a pessoa fosse removida. Continuaram ali por uma coisa muito triste, né? Eles continuaram ali alimentando, eles acreditavam espiritualmente essa irmã deles, né, essa filha, né? E ela era famosa, inclusive, por ser muito talentosa. Ela foi ficando acamada e acabou perdendo a consciência. E essa é uma história que eu considero uma história muito estranha, e a gente olha de fora e tenta compreender por que uma família inteira faria algo assim. Porque se você está mumificando alguém, você sabe que essa pessoa não está mais viva, né? Que o corpo já não está mais funcionando, né? Que o coração já não está mais batendo, que os órgãos vão se liquefazer. Então, por que você está mumificando? Então, tem uma contradição aqui, né? Mas dentro dessa questão, que eu acho que abrange um pouco de religião, abrange um pouco de loucura também, penso eu, eles não viam, né? Que eles estavam mumificando uma pessoa e ao mesmo tempo falando que essa pessoa está viva. E eles, como família isolada, eu acho que é um comportamento que diz que, inclusive, é tipicamente, culturalmente, até da questão meio japonesa. Tem até uma expressão, né, para isso. As pessoas não ficam confraternizando, olhando no olho e tal, e eles eram profundamente isolados. Então, eu creio aqui que para um primeiro programa, né, a gente quer se pôr a analisar e tentar entender, né, por que essa família fez isso daí. Eles dizem que residem até hoje no mesmo endereço. E por que, né, que aconteceu isso, e depois a própria justiça acabou apurando que eles não tinham culpa. O que você acha, né? Eu já vi histórias estranhas, e como eu sou uma pessoa, como eu falei, eu gosto muito, sou muito fascinada por true crime. Já vi histórias de todos os tipos, né? Aliás, tem uma que eu vou contar mais pra frente, de TikTokers, né? Que é uma loucura que as pessoas estão hoje em dia com isso, com TikTok.
mudou até a percepção das pessoas consumirem, né? Audiovisual, assim, filmes, séries e tal. Todo mundo acha tudo muito longo. O TikTok é uma coisa muito curta, então isso é muito bizarro. Mas aqui é uma questão mesmo cultural, né? Nós, por sermos brasileiros, e nós somos famosos por sermos muito mais, né? A gente é muito mais agregador, quer falar com as pessoas, quer a família se reúne, né? A questão da pandemia foi um sofrimento muito grande, né? E esse caso aqui foi antes da pandemia, né? Você vê que ela morreu em 2018, o julgamento parece que foi em 2019. Então, o caso aqui da família Sutaki é um caso bem triste. Eu coloco aqui algumas imagens, obviamente, da Arina, né? Para vocês olharem e tentarem, a gente tentar entender juntos aqui o que é isso, né? O que aconteceu, né? Por quê, né? Que isso aconteceu com essa família. Eu pergunto para você aqui, no finalzinho aqui do nosso pequeno programa, né? O que você acha dessa situação? Você já ouviu histórias parecidas com essa? Então aqui eu vou finalizando a nossa primeira, né? Nosso primeiro caso, que é o True Crime, né? Em volta do mundo, trazendo aqui a Inglaterra e falando para você, se você gostou, se você quer que eu continue, espero que você queira, tá? Eu não vou entregar como eu falei logo no começo, um projeto de true crime, de casos reais igual o pessoal tá fazendo. Eu vou fazer do meu jeito, né? Se você tá gostando, vou deixar aqui abaixo para você agora o nosso Pix, tá? Que é para ajudar a manter os nossos projetos, não só esse, eu tenho vários projetos de cinema. Então, vem comigo aqui, tá? Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Tá? Repetindo, é apoiomasmorra@gmail.com. Ajude, tá? Você tá curtindo, você tem críticas positivas de preferência, pode comentar logo abaixo. Um abraço, a gente se encontra no próximo programa.